175 mortos, 9.390 desabrigados, 150 mil pessoas sem energia elétrica. 10 anos depois da enchente que atingiu o Médio Vale, a foz do rio Itajaiaçu e o litoral norte do estado, muitas marcas da tragédia permanecem. Por conta das enchentes e deslizamentos de terra, 14 cidades decretaram situação de calamidade pública e outras 63 decretaram situação de emergência. O esforço conjunto das autoridades com a Defesa Civil e a solidariedade de toda a população fizeram a diferença para enfrentar as consequências do maior desastre natural de Santa Catarina. Os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo Aline Hedlund. Oi, Aline. Oi, Lise. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e também no Facebook, que é Viva Voz Univale. Bom, para falar sobre esse tema tão difícil, nós convidamos a Márcia Kantovics, que é moradora aqui de Itajaí, e na época da enchente em 2008, ela era presidente da Associação de Moradores do bairro Ressacada, um dos mais atingidos pela enchente aqui no município, né, Márcia? Obrigada pela presença, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Foi um dos bairros, né? Mas, na geral, foi a cidade toda. Com certeza. Então, por isso, essa catástrofe. E, então, muito triste, pessoas perdendo aquilo que adquiriram com tanto custo, né? Durante suas vidas, e a água vem e carrega mesmo, leva tudo que tem. Márcia, para a gente aproveitar então essa sua memória e a tua vivência dessa tragédia tão marcante para todo mundo que estava por aqui naquele momento, são 10 anos já que se passaram, mas ainda existem famílias que agora que estão realmente se restabelecendo. Como foi para você? O que aconteceu na sua casa? Você foi atingida pela enchente? Nós fomos atingidos. Então, sempre há alagamentos ali no bairro, porque ele já é um bairro propenso a alagamentos. E com a enchente e perto do rio Itajaí-Mirim, então ficou pior ainda. E a minha casa foi atingida, já tínhamos sido atingidos em 2001. E o que acontece é que a água chega, que seja 30 centímetros, 50, ela já entra para destruir. O que não se pode levantar, sujo é destruído, é jogado fora, sofá, que seja colchões. As portas, aos poucos, vão se destruindo. Eu nem sabia o que era uma porta por dentro e é toda de toquinho, se não for maciça. Então, são coisas assim, portões que eram de motor e por causa da água não se coloca mais, porque pode vir novamente. Até hoje as pessoas evitam. Nós estamos evitando isso. E muito mais, né? A sujeira em si, aquela água, ela é muito suja. Claro. Então tem coisas mesmo que a gente não pode nem reaproveitar. Agora, Márcia, você é nascida em Itajaí também, Sim. né? Então, na verdade, a gente tem uma história, né, de enchentes Sim. aqui no município. Você acredita que você estava preparada para essa enchente de 2008? Na verdade, um pouco, por causa dos alagamentos no bairro. O que vocês tinham já preparado em casa? Então, o que a gente já faz? Eu, na primeira, em 2001, eu perdi muitos papéis e livros. Ainda sou, de muito livro. Então, muito papéis, assim. Então, eu tinha a estante com todos os pertences ali, até mesmo da associação. Então, os papéis são perdidos, aí o que acontece? Coloquei tudo para cima, então a gente vai tendo um cuidado, não vai acumulando tanto, né? Porque vamos guardando coisas assim, então a gente também aprende a se desapegar. E, no mais, assim, a gente vai se preparando mesmo. O que seria... são tantas coisas assim, a gente faz até um aterro a mais, aí também prejudica que o lado que é mais baixo, a água escorre mais rápido. Eu vi muitas residências depois dessa grande enchente construindo um segundo andar, né? Então, um local para resguardar os móveis, geladeira. Também, ou um aterro em si embaixo, mas o vizinho do lado que não faz também se torna
mais prejudicado ainda. E, Márcia, nessa situação toda, o que foi mais marcante para você? Que você viu, alguma coisa assim? O mais marcante realmente é a perda, porque nós temos uma vida de trabalho, uma vida de adquirir através do esforço, do trabalho do esposo, o nosso, do cuidado, que eu sempre fui dona de casa. Então, tu perdendo aquilo que tu adquiriu com tanto custo. Geralmente o que a gente compra é o melhor, é o bom para nós, aquilo que se pode. E tu vê a água entrar e destruir mesmo. Aí, quais foram suas principais perdas? Móveis? A minha, assim, o guarda-roupa, a cama em si é mais fácil, os guarda-roupas, sofá, a própria cozinha, que é daquela toda... desculpa. De MDF? Isso, não, assim, programada já, planejada. Sim. Então, ali não se pode levantar gavetas, sabe aquela... Então, são partes assim que tu vê mesmo. No início eu não retirei tudo, fiquei com aquilo. E sempre lavando, o cheiro é muito forte. Uma experiência difícil, né? E outra também, respondendo a tua pergunta, é tu permanecer dentro da tua casa, porque se tu deixares a tua casa, tu corres o risco de ser assaltado. E não é tudo que a gente tira e nem é tudo que o que é mais importante fica. Então, tu tens que cuidar também, porque se levanta tudo. E deixar também as filhas, no caso, a Bárbara e a Raquel, ter que ir para um outro lugar, aonde nós estamos sabendo como que estão, ainda quando é do lado, um vizinho que já tem um sobrado, então fica mais fácil. Os seus filhos foram levados para outro lugar e você ficou na sua casa? Eu e o meu marido, porque eu quis ficar para cuidar dele. Foram quantos dias? E ele para cuidar. Foram 5 dias. São uns para esperar a água chegar, que ela está chegando, a permanência dela que demora para escoar, e depois a limpeza dá 5 dias de tristeza mesmo. Mas, bom, só para a gente levantar alguns dados aqui, a cidade de Itajaí teve 85% do território inundado. Em alguns bairros, a água chegou a 2,5 metros. Então, foi realmente muito difícil. Foi. E as pessoas tiveram que se solidarizar. Foi um movimento muito intenso e muito marcante, acho que para todo mundo, a todos os que se envolveram de alguma forma. Eu acho que toda a cidade se envolveu com o que estava acontecendo. E, na época, você estava como presidente da Associação dos Moradores da Ressacada. Sim. A associação conseguiu fazer alguma coisa naquele momento da ocorrência mesmo da enchente? Como Na verdade, ali pelo nosso bairro, não. Assim, claro que cada um cuidou de si mesmo na hora, né? E também ajudando aqueles que mais necessitavam, porque, querendo ou não, que o bairro tem esse problema, mas na parte ali da Rua Brusque para baixo, ali tinha pessoas muito mais necessitadas de perder tudo mesmo, porque ainda tem o córrego ali da Jacó de Igó, que na época ele não estava canalizado. Isso, então foi assim. Então o que nós fizemos? Junto com a igreja, as igrejas tiveram um papel fundamental, independente de religião, mas todas trabalharam juntas. Então, foi ali que a nossa associação trabalhou junto. E depois que terminou a enchente, então, o que nós fizemos? Reunião na Secretaria de Obras para pedir, que aí também teve o calçamento, o esgoto, boca de lobo. Tudo danificado. Então, tiveram várias coisas ali públicas mesmo que deveriam ser resolvidas pelo governo, né? A Defesa Civil ali também, dentro do bairro, depois em reuniões. Sobre isso ainda, quem que ajudou a reconstruir a cidade? Vocês, não só a cidade, mas o vale em si, vocês receberam ajuda de fora, outros estados? Vieram bastante ajudas de fora. Rio de Janeiro ajudou muito na época. Os Lions de fora ajudaram, trabalharam juntos aqui, que ali no nosso bairro tem vários presidentes de Lions ali.
Então, ali eles tiveram bastante ajuda dos Lions. As igrejas evangélicas ajudaram bastante. Nós víamos, assim... A Defesa Civil trabalhou nisso também, né? Sim, aí é tudo. Tu vê pessoas mesmo voluntárias ajudando também. Vestindo a camisa e usando o seu carro. Quando um barquinho passando dali da Renault para lá, era um rio mesmo. Então, todos ali, ou de caiaque, ou de barco, o que seja, estavam todos... Márcia, e você acabou se envolvendo ou você teve que ficar na sua casa durante o momento em que a água estava alta, né? Enquanto ela estava vindo, o meu marido é que saía muito para ver como é que estava ali o pessoal, os vizinhos saíam juntos. E eu fiquei mais dentro de casa. Certo. Mas também deu uma saída depois, quando a gente vê que... o engraçado é que quando eu saí, eu pensei que a água estava baixa. Eu tenho 2 terrenos, o da casa e um atrás, e ele é um pouquinho mais baixo. Quando eu desci a calçadinha, a água veio na cintura. Gente... Então, imagina se eu tivesse saído antes, eu não teria, sou baixa. Então, são coisas assim que assusta bastante. Agora, eu não sei se você acompanhou esse movimento, então, dos voluntários, né? Das pessoas que estavam realmente circulando por toda a cidade, levando alimentos, todo tipo de mantimento, de material de limpeza, de higiene também, né? Tudo. Você chegou a acompanhar em algum ponto específico? Porque eram várias bases montadas na cidade, né? Eu acompanhei mais assim com a igreja. Qual igreja? A igreja Nova Jerusalém. Que pegou também bastante mantimentos no Colégio São José. O Colégio São José trouxe bastante ajuda, né? Recebeu bastante ajuda. Água, bastante água... as bombonas mesmo, tudo dado, sabe, assim, e roupas, bastante roupas, na separação de roupas. Então acompanhei. Depois, assim, o depois também é muito importante. Na hora está enchendo, temos que passar por aquilo. Então, o depois é que... E aí você se envolveu no depois? Me envolvi. Qual foi a sua ação? Então, nessa, junto com a igreja, com a pastora e o pastor Eliane, o pastor Francisco. E ali como que vocês trabalhavam ali? Aí levávamos para a igreja ali já tinha o registro das famílias vizinhas ali. Nós não fomos para outros bairros. Como o bairro ali embaixo, da Jacó de Igó, para lá, para a Rua Indaial, muito triste ali também, pegou muita água. Então, ali nós trabalhávamos ali... Distribuindo, então, essas doações. E na Rua Indaial também tinham várias igrejas, tem a igreja do São Judas. Então, no fim, um ajudando o outro. Mesmo a casa estando suja lá, vamos dizer, a gente tem que esquecer um pouco a sujeira e ajudar aqueles que precisam. Ok, vamos fazer um intervalo, então, Aline? Vamos, daqui a pouco a gente volta. De volta hoje, o Viva Voz relembra o triste episódio da enchente aqui em Santa Catarina, focando mais especificamente na cidade de Itajaí, conversando com uma moradora que viveu esse momento, Márcia Kantovics. Na época era presidente da Associação de Moradores do Bairro Ressacada. E só para trazer mais alguns dados aqui sobre esse momento tão difícil que o Estado viveu, em relação ao Porto de Itajaí, 3 dos 4 berços de atracação foram danificados pela enchente e 6 dias depois que a enchente teve início, o complexo portuário já tinha deixado de movimentar 210 milhões de reais. Então, realmente foi um impacto muito grande, tanto para as famílias quanto para a economia do Estado. O vereador Rubens Angioletti quer criar um memorial da enchente de 2008 com a construção de um monumento para lembrar das vítimas das enchentes e homenagear os voluntários.
Na tua visão, Márcia, qual que é a importância de uma iniciativa como essa para a história de Itajaí? Para mim é bom, mas em termos, né? Porque não foi só essa de 2008. Nós temos enchentes desde de 1852, porque Itajaí é dentro dos rios, a cidade. Então, ela é para enchente mesmo, né? E, então, temos enchentes de 83, 84, que foram bem piores do que esta. Então, e qualquer alagamento, não precisa ser uma enchente na cidade toda. Qualquer alagamento que entre água na casa de qualquer pessoa já é triste, já é muito prejudicial, né? Então, esse memorial, ele é bom, mas o que nós deveríamos nos preocupar mais é com o que estão fazendo para as futuras enchentes. E qual é a sua visão sobre isso, Márcia? A minha visão é que a Defesa Civil ela está preparada para saber o que está vindo. Qual é o fenômeno, qual é o desastre natural que poderá acontecer, mas, pelo que eu vejo, as pessoas ainda continuam nas morrarias, elas continuam no mangue, e nós continuamos à mercê do volume da chuva, se vai encher o bairro ressacado ou se vai encher o centro. Porque quando ela vem, ela pega de todos os lados. São 2 ou 3 bairros que não enchem. É Fazenda, uma parte, Cordeiros, São João. O resto é tudo embaixo d'água. Então, assim, como que estão se preparando para as futuras? Os abrigos, eles são só um amontoado de pessoas ou eles estão preparados para receber as pessoas como se elas estivessem dentro de uma casa, com banheiro decente, cozinha, para que possam estar ali cozinhando, não esperando um prato de comida, se vai ter ou não. Então, assim, um abrigo qualquer num salão paroquial de igreja, isso é muito vago. Então, acho que os vereadores hoje que estão aqui, eles deveriam pensar nisso também. Ver com a Defesa Civil como que ela está preparada para na hora e o depois. Porque muitos já podem sair das suas casas porque elas já sabem que ali vai ter. Ou então aqueles que não podem nem permanecer mais ali. Se preocupem em colocar essas pessoas em outros locais. O pessoal do Nossa Senhora das Graças já eram para ter saído dali. Tem projetos de casas. E aonde que estão essas casas? Dizem que eles voltam, mas eles não podem voltar. Tem que ter uma fiscalização que não deixe essas pessoas construírem novamente as suas casas ali, porque correm o risco de morte. Não que eles não podem viver ali. Ali é lindo. É um lugar maravilhoso, só que é perigoso. Então, eu acho assim, vamos ver um memorial mais para o agora, né? Pensar mais no agora, deixar o que já passou. Certo. Bom, de qualquer maneira, já fica o convite aqui para... já fica o convite para representantes da Defesa Civil que quiserem participar do nosso programa, virem se manifestar em relação a essas questões que, claro, são bem complexas. Claro que eles difíceis estão... de resolver de uma forma simples, né? Deve estar, né, preparando a dragagem dos rios, mas só que isso tudo, 10 anos, o que aconteceu? O que eles podem mostrar para a população realmente o de concreto. O que vai acontecer se as águas descerem? Porque ela vem da chuva e ainda vem de outras cidades. Sim, claro. Né? Márcia, como que ficou a situação dos mercados? Teve falta de mantimento ou água? Alguma coisa te atingiu? Teve bastante. Tudo assim muito bem controlado depois, né? Ainda bem que nós tínhamos um estoque, mas também não era aquilo tudo que não me lembro, assim, o dia, né? Um mês ali, quando que foi. Mas teve bastante gás,
o gás, teve bastante falta de gás. Então, são coisas assim que faltaram, né? E... É bacana. Nossa intenção de conversar com a Márcia, moradora aqui da cidade, é realmente de lembrar desse momento, que foi um momento difícil para todos que viveram aqui naquele momento. E a ideia é que a gente tente evoluir, né, Márcia? É por isso que eu faço sempre a pergunta para você. Neste momento, você está preparado? O que você fez para o caso de acontecer uma nova enchente? Na minha casa eu não fiz nada. Eu continuo igual, porque não teve condições de fazer mais, né? Então, mas assim, como eu te falei de início, me desapeguei de certas coisas, então levantei, fizemos prateleiras, sabe, assim, temos guarda-roupa, mas não temos mais aquele como antes. O mais é prateleira mesmo. Então, a cozinha também modificada. Tudo assim muito mais fácil de levantar, até mesmo pendurar, saber que atrás nós temos uma varanda, poder colocar ali os nossos pertences pendurados, sacolas guardadas, malas, para quando precisar, tu poder... Essa foi a minha maneira, né? Então, assim, também não pensei em mudar de lugar, de cidade. E falando ali sobre o que faltou, também muitos ficaram com falta de emprego, até o seu próprio emprego, mas a sua renda baixou bastante. Tiveram até que procurar o tal do bico, porque as empresas, elas também caíram bastante, foram bem atingidas. Então, não chegavam produtos. Se não tem produto, não tem funcionário para trabalhar naquele momento. Então, até mesmo o porto. Muitos ficaram ali sem poder trabalhar, porque não entra navio, como que eles vão trabalhar? Certo. Né? Os trabalhadores braçais ali. Então, teve bastante disso. E, Márcia, que dicas que tu poderia dar para quem não quer passar por isso de novo? Algumas você já falou, de coisas que você faz mesmo. O que nós temos que fazer? Ter condições financeiras de construir mesmo, fazer uma parte, um sobrado. Essa é a situação de hoje. Itajaí, ela está na construção de prédios. O que são esses prédios todos hoje em Itajaí? É a prevenção da enchente. Pessoas que são pessoas que estão querendo sair das suas casas e ir para um prédio. Isso também. E eu digo assim, procurar não ter tantos móveis. Eu agora tenho pensado em construir tudo de cimento. Cimento, com azulejos, que é bem mais fácil de limpar. Não que a água, quando ela entranha, ela vai pela junta mesmo. Ela entra, a água ela é incrível, aquela água suja. Então, ter esses preparos, assim, não também... Está anunciando que está chovendo em Blumenau. Blumenau, o rio, tá com o rio mais alto. Já tem enchente lá, já começa a se prevenir aqui. Não fique esperando a água entrar dentro da sua casa. Porque foi anunciado dias, né? Até eu não perdi roupas, eu não perdi documentos importantes. Por quê? Porque quando estavam anunciando que o rio já estava cheio, Brusque já estava cheio, Rio do Sul também. Então, tu estás muito apressada. Não, eu não estou apressada. Eu estou me prevenindo. Porque também não vamos botar só a culpa em governo, em coisas que eles não deveriam fazer. E nós? Claro. Nós é que temos que cuidar de nós mesmos também. Márcia, agora, uma coisa triste que também aconteceu foi saques a alguns mercados. Você lembra disso? Lembro. Teve um muito em Cordeiros. Não me lembro o nome do supermercado, mas foi assim, pessoas que ainda se tivesse... Não... que eu estou dizendo que façam
comida, mas não, era até televisão, Sim. era até aparelho de som. Então, Má fé para quê? mesmo, né? Era roubo mesmo. É. Agora, se tem aquele coitado que não tem o que comer, não que deva fazer isso. Mas a gente viu que não era. Não era. E aquela falta de respeito de não respeitar uma fila, né? Esse é o nosso problema. Nós temos que estar preparados não só para a água dentro de casa, é para a situação que vem depois. E falando ainda sobre os saques, mas na questão da saúde mesmo, com alimentos contaminados, pessoal pegando Sim. alimentos da água mesmo, isso te atingiu ou afetou pessoas próximas a você na questão da Não, saúde? mas o mais foi o roubo mesmo nas casas, porque tiveram casas que saíram, porque decidiram sair, fecharam tudo, deixaram também as coisas, ninguém abandona uma casa de qualquer Sim, jeito, claro. mas não querem ficar ali. Tanto que eu não fiquei com o pé dentro d'água. Hoje eu tenho botas guardadas, porque a hora que chegar, a gente já está preparado. Então, quando voltaram, realmente, de madrugada, ninguém, tudo no escuro, sem luz, né? Energia elétrica. Eles entram mesmo. E não Tem querem... existir Não, essa parte, né? Então aí, além dos saques em lojas e supermercado, tem esse o da casa. Por isso, eu ficar com meu marido dentro de casa, cuidando um do outro. Por um lado, um movimento tão solidário de tantas pessoas, né? Mas E tem por aqueles outro, que não têm um coração, pessoas né? Márcia, a gente quer agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer conversar com a Márcia Cantovics, que é moradora de Itajaí, que foi presidente da Associação de Moradores do Bairro Ressacada na época da enchente de 2008. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês, espero que tenha colaborado, principalmente com a acadêmica, né? Então, é um serviço também muito importante, o de vocês. Pode ter certeza. Muito Agradeço, obrigada. então. E o programa vai ficando por aqui. Lembrando que você pode participar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @VivaVozUnivale, e no Facebook, Viva Voz Univale. Tchau.